Fala contador, fala contadora, aqui é o André Carvalho, contador. Poderia estar aí, como diz, né, aquela personagem, poderia estar aí matando, roubando, mas estou aqui com vocês trazendo sempre atualizações, né? Sempre trazendo conteúdo novo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Carvalho, contador, né? Já estou há mais de um ano gravando vídeo aqui nesse canal, trazendo conteúdos para vocês exclusivos, conteúdos trazendo atualizações, fazendo você pensar, fazendo você buscar novos entendimentos, né? Tentando esclarecer alguns pontos, outros pontos a gente traz aqui para debate realmente, onde a gente quer buscar novas informações, a gente quer buscar entender alguns acontecimentos, né? Então já peço também que você siga as nossas redes sociais aí, né? Segue o nosso Instagram, segue o nosso TikTok, segue lá, se inscreve no canal, porque Instagram e TikTok é aquele vídeo de 30 a 60 segundos, né? Que a gente chama de pílula de conhecimento. É aquele vídeo rápido, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, tá? É o registro 1601, cara. Esse registro tá dando o que falar. Já tem muita gente, muito contador de cabelo em pé já com esse registro 1601, que promete aí trazer uma nova obrigatoriedade, uma nova mudança aí no que diz respeito à participação do contador no dia a dia do seu cliente, no dia a dia do entendimento do faturamento do cliente, para que ele consiga fazer essa obrigatoriedade. Mais uma obrigatoriedade aí para o contador, mas é aquilo que eu falo. Temos que dançar conforme a música, já que não temos, né, aí uma entidade que consiga brigar contra isso, contra esse tanto de obrigação, a gente tem que se adequar e aprender a fazer e fazer para não deixar nosso cliente também na mão e que ocorra aí autos de infração, multas e tudo mais, tá bom? Então, como sempre, tá? Logo depois da vinheta, o nosso vídeo aqui, nossa aula explicando sobre o registro 1601 do SPED Fiscal, tá bom? Nós nos encontramos já já. Fala pessoal, agora aqui ó, com a nossa tela do computador compartilhada, vamos falar sobre o registro 1601, instrumentos de pagamento, tá? Aqui ó, instrumentos de pagamento. Então a gente entrou aqui no perguntas e respostas do SPED Fiscal. Então aqui logo na primeira pergunta a gente já tem isso aqui, ó. Quais os valores eu devo informar no registro 1601 do SPED Fiscal, né? Então deve ser informado o valor total das operações de vendas ou prestações de serviços recebidos pelo declarante do arquivo, ainda que se relacionem a operações de outros estabelecimentos do informante relativas a transações de cartão de crédito, né, cartões de débito e crédito, de loja private label, transferência de recursos, transações eletrônicas de sistema de pagamento, instantâneo, né, mais conhecido como Pix, e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, bem como sobre o fornecimento de informações prestadas por intermediadores de serviços de negócios referente às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, tá? Então aqui já vem o primeiro ponto, falando sobre prestação de serviço, falando sobre receita de serviço, que é algo que a gente não lança dentro do SPED, né? Se você já trabalha com o SPED, você sabe que a gente não lança nota fiscal de serviço dentro do SPED. Mas existem estados aí, não sei se é o seu caso, que existe aquelas notas fiscais que a gente chama no meio fiscal de conjugadas, né? Que é aquela nota fiscal onde ela já está integrada o serviço e a venda, o comércio ali dentro da mesma nota, da mesma DANF, né? Que a gente usa aquele CEFOP 59933, se eu não me engano. Então, essa é uma particularidade aí do seu estado que pode ter essa questão, né? Mas aí a gente verifica mais para frente também. O valor total informado, do valor total informado nesse registro, deve ser excluído os estornos, tá? Cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à atividade operacional, né? Qual é a atividade operacional da empresa, pessoal? É toda aquela atividade que está inserida no KNAI, né? Está inserida na atividade da empresa, no CNPJ da empresa. É considerada atividade operacional. Então, multas e juros pagos pelos clientes, a gente não considera aí como um pagamento para lançar aí nesse registro 1601, tá? Então, ó, ressaltando que o valor total deverá ser rateado em 3 campos.
incidência do ICMS, coincidência do ISS e o restante, tá? Então a gente vai ter mais essa questão, essa obrigatoriedade, inclusive no que diz respeito ao ISS, justamente naquilo que a gente está falando, das notas fiscais que são aí integradas, tá? Então aqui, ó, só para complementar, né? Essa questão, ela faz um link, né? O que não for parte de incidência de ICMS ou de ISS dentro da operação, como as taxas das maquininhas, por exemplo, a gente não precisa lançar lá no 1601, a gente só vai lançar lá o que tiver incidência de ICMS e ISS, tá? A gente vai ter que separar lá e fazer esse lançamento, tá bom? Então aqui a gente tem alguns posicionamentos, né? Por exemplo, a resposta do Rio de Janeiro sobre isso, e praticamente Rio de Janeiro respondeu aqui basicamente a mesma coisa que está aqui, ó, grifado, né? Ele tem o mesmo entendimento do SPED nacional, tá? E aqui, ó, tem uma outra pergunta, né? Quem é o participante que deve ser relacionado no registro das operações abrangidas pelo 1601? Então, há 2 participantes, tá, pessoal, no registro 1601. O primeiro passo, a gente precisa saber quais as diferenças entre uma instituição de pagamento, uma instituição financeira e um intermediador de transação. A instituição de pagamento, de acordo com o Banco Central, é a instituição de pagamento IP, né? É a pessoa jurídica que viabiliza serviço de compra e venda de movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimo, financiamentos aos seus clientes. Então, isso aqui é o conceito de uma instituição de pagamento, tá? Tipos de instituição de pagamento. Emissor de moeda eletrônica, né? Exemplo, emissores de cartões de vale-refeição, cartões pré-pagos em moeda nacional. Emissor de instrumento de pagamento pós-pago, né? Que é instituições não financeiras emissoras de cartão de crédito, né? Cartão de crédito é o instrumento de pagamento, né? Então a gente tem aqui, ó, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, tá? E tem o credenciador, que é a instituições que assinam o contrato com o estabelecimento comercial para aceitação de cartão de pagamento, né? Então aqui é como se a gente tivesse o cartão, o emissor e a bandeira daquele cartão, né? A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, tem um cartão de crédito do Itaú, mas só que a bandeira do cartão é Elo. Então existe um contrato entre a Elo e o Itaú para que seja aceito aquela bandeira pelo Banco Itaú, para que caia na conta ali do cliente, né? Para que tenha aquela movimentação. Tá bom? Então a gente precisa ter esse entendimento aí. Isso aqui é uma instituição de pagamento, tá? O que é uma instituição financeira, né? São aquelas que atuam no setor financeiro de maneira abrangente, ou seja, vai muito além dos bancos comerciais, né? Mais conhecido pela maioria dos brasileiros, envolvendo corretoras de valores, bancos de investimento, entre outros. Sendo assim, quando alguém perguntar o que é uma instituição financeira, basta dizer que são empresas que atuam de alguma forma no setor financeiro, tá? Então aqui a gente pode entender, né? A gente viu aqui, ó, que tem a instituição de pagamento, tá? Que é aquela que possibilita fazer essa viabilidade, né, do serviço de compra e venda a instituição financeira, que é o banco, um exemplo. E quais são os tipos de instituições financeiras, né, que nós temos? Banco comercial, banco de investimento, banco de câmbio, banco múltiplo, corretora de valores, gestor de recursos, bancos digitais, empresas focadas em empréstimos, cooperativas de crédito, instituições de microcrédito e companhias hipotecárias, tá bom? Intermediador da transação. Quem é o intermediador? O intermediador de pagamento é uma plataforma terceirizada independente que faz a conexão entre o marketplace ou o e-commerce com a instituição financeira. Ele é o responsável por intermediar a transação entre loja online e o consumidor final. Aqui a gente traz alguns exemplos, tá? Instituição que efetuou o pagamento, ó. Instituição que recebe o pagamento do cliente. Quem é? É o banco, né? Tá aqui, ó, o Itaú, Nubank, Sicoob. Intermediador da transação. Quem é o intermediador da transação? O intermediador não é o proprietário da mercadoria anunciada e não realiza prestação de serviço divulgada, porém divulga-o em um canal. São os marketplaces que a gente chama. E aqui a gente tem a Shopee, a Amazon, o Mercado Livre. O Mercado Livre é o mais conhecido, né? A maioria nenhum produto que está ali no Mercado Livre é do Mercado Livre. O Mercado Livre é o quê? É um intermediador, ele é o marketplace, né? Ele oferece a plataforma para que pessoas ofereçam produtos e ele faz a intermediação entre o cliente e
a empresa, o fornecedor do produto. Ele faz essa intermediação, né? Cuidando ali da parte logística, questão dos pagamentos e tal. Tá? Então, isso é o marketplace, tá? Então, nas vendas diretas do contribuinte para o consumidor final, não há essa figura. Então, se tiver uma venda direta, né, não tem essa figura do intermediador. Tá? Se o cliente for direto lá na loja e comprar sem a intermediação, então a gente não fala intermediador. Se houver um intermediador na transação e o pagamento for realizado em dinheiro, diretamente ao contribuinte, informante da FD, não se deve informar do 1601, porque o 1601 são só operações eletrônicas, tá? Então, se eu fiz um pagamento, mesmo que seja pelo marketplace, pela intermediação, mas paguei em dinheiro, então eu não preciso fazer esse lançamento, a não ser que eu faça depois um depósito bancário, tá? O registro 1601 é obrigatório sempre que o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira, instituição de pagamento, intermediador online, marketplace. Se não tiver essa movimentação, então eu não falo em 1601, não preciso fazer esse lançamento lá, tá? Os meios de pagamentos, né? Dinheiro, transferência bancária, Pix, criptomoedas e aplicativos de mensagens devem ser informados no 1601. Então, o que diz lá no Perguntas e Respostas, né? Devem ser informados no registro 1601 todos os pagamentos relacionados a operações de venda ou prestação de serviço que utilizem um terceiro para liquidar o pagamento do cliente, ou apenas uma parcela dele, uma instituição de pagamento, né, uma financeira, uma bancária, uma plataforma digital. Então, quando tem a intermediação, pessoal, que hoje é praticamente raro não existir, né? Todo mundo usa cartão, todo mundo usa as maquininhas de cartão, então é muito difícil ter transações dentro da empresa ainda que sejam em dinheiro. Então, se isso acontecer, não é necessário que a venda tenha se efetivado através do intermediador, tá? Aqui, ó, ele fala bem aqui, ó, o participante é a instituição de pagamento ou financeira que o contribuinte tem contrato da prestação de serviço para a efetivação do pagamento, tá? Exemplos, vamos para exemplos aqui, ó. Venda no balcão da loja com pagamento em cartão, por Pix ou boleto. Ok. Empresa de delivery, que coleta produto do contribuinte, entrega e recebe o pagamento do cliente para liquidar o pagamento, seja em dinheiro, cartão de crédito ou outra modalidade aceita pelo intermediador da transação. Aqui, uma das mais clássicas é o iFood, né? Que o iFood a gente vê que a gente pode receber tanto em dinheiro, quanto pagar em Pix, pagar no cartão. Então, se a gente houver esse tipo de transação aqui, a gente tem que lançar lá no 1601, tá? Porque a gente está usando aquela plataforma, aquele intermediador, tá? Se o pagamento for feito com um terceiro que faz o repasse do valor para o contribuinte, o valor da operação paga por intermédio de um terceiro deve ser escriturado, tá? Troca de produto vendido com pagamento de complemento no preço também deve ser escriturado, tá bom? Depósitos, ó, em dinheiro, né? Cheques recebidos também deve ser escriturado. Exemplos em que não se deve informar no registro 1601. Venda no balcão da loja com pagamento em dinheiro. Se o pagamento foi realizado diretamente do cliente para o contribuinte informante da FD, não deve ser reportado no registro 1601, tá? Troca de mercadoria sem pagamento complementar. Fui lá, troquei a mercadoria, mas não houve um pagamento complementar, então não registro. Venda através de site na internet ou marketplace ou através de aplicativo de delivery com pagamento feito direto ao contribuinte em dinheiro. Tá? Por exemplo, eu posso usar uma plataforma de delivery, mas só que o pagamento é feito direto para mim. Não é igual no iFood. O iFood, ele vai lá, ele faz a entrega, eu pago em dinheiro para o entregador do iFood, mas só que o iFood entra lá com uma cobrança no aplicativo. Então eu usei a intermediação ali, mas só que eu tenho que pagar minha comissão, eu tenho que pagar lá, prestar conta com o iFood, né? Então eu preciso ter esse entendimento, né? Troca do produto vendido com pagamento de complemento no preço em dinheiro, também não preciso registrar ali, tá? Outra pergunta, em uma operação de venda, tá? Na qual o cliente efetua parte do pagamento por cartão de débito ou crédito e o restante em espécie, cheque, qual valor devo considerar para o registro 1601? Deve ser reportado apenas os recursos que transitam por instituições financeiras, instituições de pagamentos e plataformas intermediadoras de transações. Os recursos que são recebidos em dinheiro e cheque não são declarados no 1601, tá? Caso eles não sejam depositados na conta do estabelecimento.
Mas isso aqui também, pessoal, é muito importante, tá? Não quer dizer que porque você não recebeu lá eletronicamente, cartão, recebeu em dinheiro, não quer dizer que você não precisa declarar. Você precisa declarar também, tá? A gente não tá induzindo ninguém a fazer nenhum tipo de sonegação aqui, tá? Então, voltando aqui, ó, exemplo retirado lá do guia prático, ó. Produto vendido por R$ 1.000, sendo que foi pago R$ 600 em dinheiro e 400 no cartão da instituição lá, né? Então, o que eu vou fazer na FD? Eu vou reportar os 400, né, com o contribuinte lá declarante, dentro do 1601. E só vou lançar os 600 se houver o depósito no banco, porque o banco vai ser o participante. Porque assim, ó, vamos entender o seguinte. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Só para vocês entenderem. A gente está aqui dentro do registro 1601, tá? Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos. Então, se eu vendi esses R$ 1.000, beleza? Vendi R$ 1.000, sendo que recebi 400 no cartão. Então, quem foi o participante? Aqui não tem, né? Eu vou colocar aqui, ó, Banco Alfa, por exemplo. Banco Alfa, tá? Ele que caiu lá na conta lá. Ele foi onde vai cair o dinheiro, né? O dinheiro vai cair nesse Banco Alfa. Quem foi o intermediador? O intermediador foi vou colocar aqui, a Sendas Maquininha de Cartão. Ele que foi o intermediador da transação, tá? Porque ele intermediou a transação, né, para que chegasse aqui no banco o dinheiro para mim, livre. Qual foi o valor total bruto da venda ou da prestação de serviço? Pam, lanço aqui. Valor total da operação. Pronto, salvar. Pronto, é isso, tá? E aqui eu considero os 400, ó. Tá? Eu considero os 400, porque os 400 teve um intermédio. Agora, se depois, né, essa aqui é a grande questão, né? Se depois eu vou lá e deposito, aí eu vou ter que fazer um lançamento só do depósito que eu fiz sem a maquininha, só com depósito direto na conta, porque não teve intermediador, porque eu recebi e depositei diretamente. Não teve intermediador dessa transação. Então, assim, para vocês entenderem o que vai ser esse negócio, para vocês entenderem como vai ser complicado isso aqui. Por isso que eu falo que a gente precisa conversar com o cliente lá, para entender como é que está sendo feito no momento que ele gera lá a nota fiscal. Como é que ele está colocando essa forma de pagamento, se ele está colocando lá certinho a forma de pagamento que realmente o cliente está pagando. Qual é a forma? Cartão de crédito? É débito? É Pix? Está pagando uma parte em dinheiro, uma parte no cartão? Será que ele está informando isso direitinho? Até isso nós vamos ter que orientar o cliente agora, ver como é que ele está fazendo isso lá na ponta, porque a gente precisa entender que os sistemas de automação comercial, gerencial do cliente, eles já vão ter que vir com essa questão ajustada, né? Para que a gente consiga importar para dentro do nosso sistema. E entender também lá com o pessoal que cuida do sistema do cliente, se eles podem, de repente, já estar atualizado quanto a isso, para que tenha isso de uma forma mais clara, mais objetiva, para que a gente não precise ficar olhando muito, conferindo muito. Porque imagina, um cliente que faz muitas transações no mês, aí um comércio varejista. Cara, é impossível você analisar um por um, né? É impossível, humanamente impossível. Você vai ter que analisar por amostragem, pegar uma quantidade X ali de movimentações, dar uma olhada e verificar por aquelas que, pô, aqui tá tendo um padrão aqui de erro. Então, consequentemente, o entendimento é que as outras estejam erradas também, ou algumas erradas, né? Então, esse ali é o entendimento, tá? Operações do registro 1601 devem ser reportadas por qual regime, né? Competência ou caixa, né, pessoal? Então, assim, o SPED, né, a escrituração fiscal digital, a gente utiliza o regime de competência, né? Tá? A gente utiliza o regime de competência, que são as notas fiscais, entendeu? Mas o seu registro do 1601, ele tem caráter financeiro, né? Ele tem um caráter financeiro, né? Referindo ali às operações de pagamento. Tanto é que ele tem caráter financeiro, que ele está atrelado justamente por que surgiu esse 1601, né? Porque as empresas que fazem a intermediação, as maquininhas, né, as empresas aí do setor financeiro, elas já têm que enviar Decred, enviar e-financeira, DIMP, né, enviar essas outras obrigações. E aí, o que o Receita Federal quer saber? Quer saber se realmente o que eles estão declarando lá realmente está acontecendo na empresa.
ele quer fazer esse cruzamento de informações. E aí quem paga o pato somos nós, né? Que tem que ficar enviando esse monte de coisa. Operações de pagamentos garantidas, né? Cartão de crédito, informar por competência. E as demais pelo regime de caixa, né? Então, aqui, ó, regime de competência, o que que é? Registra as receitas e despesas no momento do fato gerador. Independentemente se recebeu ou não, eu vou registrar. É o regime contábil utilizado para confeccionar o DRE. Necessário para grandes corporações e empresas de capital aberto. Regime de caixa, né? O que que ele registra? Ele registra as despesas e as receitas no momento em que o pagamento foi realmente realizado, né? O pagamento ou recebimento. É o regime contábil utilizado para confeccionar a DFC, né? Demonstração de fluxo de caixa. Apenas aplicável a micro e pequenos negócios. Então, o cartão de crédito eu tenho que informar por competência e os outros pagamentos pelo regime de caixa, porque é conforme ele for ali pagando. Né? No cartão de crédito, porque vou ter, às vezes, vou ter ali várias parcelas pela frente. E eu não vou ficar lançando mês a mês conforme o recebimento das parcelas. Eu vou lançar pela competência. É o fato gerador ali, tá bom? Então aqui a gente tem a resposta do Alagoas, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte sobre isso, ó. Então aqui, ó, é legal aqui, ó, que eles já deram uma resposta bem detalhada, né? Então você tem que analisar também, pessoal, o que que seu estado está falando aí, né? O que que seu estado está falando sobre essa 1601? Não só olhar a parte nacional, a parte geral do SPED, mas sim ver qual o pronunciamento que o seu estado fez, né? Então, inclusive, no final, eu vou falar sobre a gente fez aqui um levantamento, mais ou menos, né, de alguns estados que já se pronunciaram. É um levantamento parcial, tá, pessoal? Eu fui pegando de alguns estados aí alguns links, né? Fui pesquisando, deu uma trabalheira do caramba, mas quem tiver no grupo do WhatsApp lá, tem um link aqui embaixo, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo essa planilha aqui, tá? Então, ó, nós temos aqui, lá no estado do Alagoas, Ceará, Paraíba, ele fala, né, que devem ser informados pelo regime de competência sobre a ótica da transação financeira ocorrida entre o estabelecimento, o contribuinte e o cliente, independente do momento do repasse dos valores da instituição. Então ele fala o quê? Que tem que lançar pelo valor bruto, né? Não lançar no momento do repasse. No momento do repasse, tá? Desculpa. Cara, minha voz tá horrível, 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 horrível. Tô vindo aí de uma garganta inflamada. E, meu Deus, tá pegando, viu? Mas graças a Deus, estamos aí gravando esse vídeo no feriado de 21 de abril para vocês. Então vamos lá, o cartão de crédito, ele fala aqui, né, na data da autorização, da aprovação do pagamento pelo operador do cartão. Caso a transação seja parcelada, deve se informar o valor total da transação. Então isso aqui é muito legal, velho. O estado da Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte já se manifestando e explicando como é que tem que ser feito, né? Cartão de débito também ele fala, Pix na data da transferência, né? TED, boleto, tudo na data ali da efetivação, né? Os adiantamentos também, né? Depende de qual meio foi utilizado. Então ele já deixa bem claro ali. Resposta do Rio de Janeiro também, ó. Ele já deixa uma resposta ali bem curta também. Quando o recebimento de um boleto, aqui ele já fala de boleto, ó, for efetuado por uma factory, né? O participante será a factory, ou a factory será o intermediador. As factory, vocês sabem, né? Que são aquelas empresas que compram, né, boletos, compram dívidas, né? Factory. Então, se houver antecipação de boletos, o que deve ser informado? Ó? Então, a transação, pessoal, que houver a participação de uma factory, tá? Geralmente envolve uma antecipação de recebíveis, né? Eu vendi lá um X de mercadoria no boleto para 30, 60, 90 dias, eu vou lá na factory e antecipo tudo, tá? Então, quando ocorrer a quitação do boleto de forma antecipada, a factory liquida os boletos que ainda serão pagos com um desconto, né? Porque a factory, para ela adiantar aqueles boletos para mim, ela vai me cobrar lá uns juros, né? Ok, e vai depois cobrar do meu cliente lá. Se a liquidação ocorrer no mês do fato gerador, deve ser reportado o registro 1601 pelo valor da operação, que deve ser informado nos campos 4, né? A gente viu aqui, ó, 4 e 5. Tá aqui, ó, os campos 4 e 5. Tá? Conforme o caso. A factory deve ser declarada como instituição que efetuou o pagamento, no campo 2. Código de participação, aqui, ó. Campo 2 aqui, ó. Ela vai ser caracterizada como intermediador, tá? E aí, beleza. No campo 2.
Aqui, ó, registro 1601, operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos válido a partir de... Esse registro destina-se a identificar o valor total das operações. Lembrando que isso aqui, na época, foi prorrogado e tal, e agora vai entrar, já está entrando em vigor, tá, pessoal? A partir aí, você que trabalha aí com lucro real, lucro presumido, empresas que são obrigadas a entregar o SPED, regime normal, já fica atento, já começa a se adequar a isso aqui para começar a enviar, porque vai ser cobrado, tá? Então, esse registro destina-se a identificar o valor das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminados por instituições financeiras de pagamento integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiros, SPB. Né? Então tá aqui, ó, você tem que usar esse nível, né, de hierárquico aqui para fazer as identificações, ó, tá bom? Código do participante, igual eu mostrei para vocês ali na prática. Então, a resposta de Santa Catarina, ó, a transação que envolve factoring geralmente envolve uma antecipação de recebíveis. Quando ocorre a quitação do boleto antecipada, a factoring liquida os boletos que ainda serão pagos com desconto. A operação referente à liquidação dos boletos por meio de factoring deve ser reportada ao registro 1601 pelo valor da operação que deve ser informado nos campos 04, conforme o caso. A factoring deve ser declarada como instituição que efetuou o pagamento. Então, show de bola. Resposta do Rio de Janeiro também aqui. E aqui outra pergunta. Quando o marketplace, intermediador, já deposita o valor na conta do contribuinte, já com o desconto da sua comissão, deve declarar o valor recebido líquido ou valor bruto? Olha só que legal essa pergunta. Por ser factível o cruzamento com documentos fiscais emitidos, é necessário que seja o valor bruto, tá, pessoal? O valor bruto, tá bom? Caso o valor do frete não seja pago ao vendedor, não deve ser informado. Caso o pagamento seja feito com juros suportados pelo comprador, e esses juros não sejam pagos ao vendedor, não devem ser informados também, tá bom? Então, essas são algumas dúvidas que está lá no Perguntas e Respostas que eu achei pertinente para trazer para vocês, tá? No caso do marketplace, que deposita o valor já descontado da comissão, o que deve ser informado? O valor a ser informado em operações mercantis no campo de incidência de ICMS deve corresponder ao valor líquido da venda nos documentos fiscais emitidos, valor do produto menos os descontos incondicionais, mais frete, seguro, despesas acessórias, ICMS-ST, incluindo a comissão descontada. Tá? Então, ele fala aqui, ó, se o frete for FOB, não é incluído, ou seja, não suportado pelo contribuinte declarante. Tá? Os descontos incondicionais, para quem não lembra aí, o conceito, são considerados parcelas redutoras do preço da venda. Ele é incondicional, né? Você não tem como escolher ou não dar aquele desconto. Ele já acontece. Então, quando constarem da nota fiscal de venda sobre bens ou da fatura de serviço e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento, esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços. Né? Eles constituem um redutor de custo de aquisição, não configura a receita, tá? Então, só para vocês ficarem entendidos aí, ó. Quem estiver no grupo também, eu vou deixar esse material lá para você ler, para você estudar. Então, é mais uma coisa aí que a gente está tendo que nos adequarmos, né? Matriz no Paraná desobrigada a entregar o registro 1601 com filial em Santa Catarina, não dispensada, né? Há também essa prerrogativa, tá, pessoal, dos estados desobrigarem as empresas a entregar esse registro, tá? O contrato da operação de cartão de crédito é firmado em nome da matriz, né, incluindo a filial. Porém, o recebimento ele é centralizado na conta bancária da matriz no Paraná. Diante disso, e os demais recebimentos por meio de PIX, depósitos, né, na conta bancária da matriz e a filial situada em Santa Catarina, não terá dados a serem informados no registro 1601, né, porque ele está dizendo o seguinte, porque ele tem uma empresa no Paraná, a matriz, que está desobrigada do 1601, mas só que em Santa Catarina, né, a filial está obrigada a entregar. Como é que ele faz isso, esse ajuste, né? O registro 1601 deve ser prestado na FD do estabelecimento em que está concentrado o recebimento, né? Ainda que não corresponda às saídas do informante da FD. No exemplo da pergunta, o informante da FD que recebe os pagamentos da operadora do cartão no Paraná está dispensado da entrega, então ele não precisa fazer o registro 1601. Então tem aqui a resposta também do Ceará, do Rio Grande do Norte, né? A resposta do Rio de Janeiro. Não vamos ficar lendo muito não, só vai ficar muito longo esse vídeo. Depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo lá esse material.
Produtores rurais são obrigados a informar registro 1601. Se a legislação da UF obriga a entrega do 1601 e ele declara o SPED, então automaticamente ele está obrigado a entregar, porque no Perguntas e Respostas lá, né, nas normativas, não tem falando nada que produtor rural não precisa entregar. Então, a premissa é, se você faz o SPED, você tem que entregar. Como informar valores antecipados pagos antes da ocorrência do fato gerador, né? Os valores antecipados, ainda que antes da emissão da nota, devem ser declarados. Tá? E normalmente. Os valores devem ser declarados no momento da ocorrência do fato gerador. Já o Rio de Janeiro, né, já entende dessa forma. Então aqui ó, ele fala como realizar o rateio, né, do valor total das operações de vendas, operações de serviços realizadas pelo declarante do arquivo, né, entre os campos 4, 5 e 6 do registro 1601. Então deve-se preencher os tais campos, né, baseado na regra a seguir. Ó. No campo 4, caso a operação presente, né, você vai colocar ali ó, código CST com CFOP diferente de 5.933. No campo 05, caso a operação ou prestação apresente o código CST ou CFOP igual a 5.933. Então você vai segregando aí, vai separando conforme CST e CFOP, tá? Então agora também surgiu uma nova tag aí, né, pro XML, que é a questão do CST, né? Quando não tem CST, a gente entende ali que é uma operação de serviço conjugada. Aqui no nosso estado aqui não tem, né? Essa operação de serviço conjugada junto com a nota fiscal. Se eu não me engano, algumas empresas usam, eu acho que mais essas empresas de prestação de serviço de manutenção de veículos, essas concessionárias. Se eu não me engano, eu já peguei aqui numa concessionária aqui essas notas que são juntas, elas são na mesma nota ali, uma DANF, né, já com a venda dos produtos e o serviço que foi realizado. Então, galerinha, é isso, tá? Eu falei para vocês sobre a planilha, né? Tá aqui ó, alguns estados que já se pronunciaram, ó. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas. Então, assim, a intenção de trazer o vídeo foi muito mais para alertar vocês sobre isso, né? A gente também aqui no escritório ainda está se adequando, ainda está buscando informações, entender melhor essa obrigatoriedade, né? Foi lançada agora uma instrução normativa aqui em Rondônia, a 12 de 2023, falando sobre isso, falando sobre essas obrigatoriedades. Então, nosso intuito aqui nesse vídeo hoje foi mais trazer um alerta para que você busque informações também aí e já se adeque, já comece a conversar com o seu cliente para ter cuidado, porque as coisas se atualizam, pessoal. As coisas vão se atualizando e a gente precisa ficar atento, tá bom? Então é isso. Esse foi o recado de hoje, tá? Fiquem com Deus. Já se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha, chama a galera para entrar no grupo, para estar junto conosco aqui, porque a gente vai formar uma grande comunidade aí buscando um ajudar o outro, para que a gente consiga crescer cada vez mais, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau!